que o pastor Adair pediu para repetir a lição. Aleluia! Olha que maravilha. Porque ela é de fato necessária. Tá? Não é uma opção, não é um convite. É uma ordem do Senhor para nós como igreja. E para quem não sabe, nós estamos estudando nesse trimestre a igreja eleita. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Paulo, que está preso, escrevendo a igreja. E Paulo ele traz ali do capítulo 1 ao capítulo 3 a doutrina para a igreja. Ele fala de um novo povo. Ele fala de um novo povo, de uma nova humanidade que nada mais é que a junção entre os gentios e os judeus, um só povo, um só Deus, que é a igreja. Então, no capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo ele dá a doutrina para este povo, a doutrina para a igreja. E do 4 ao 6, o apóstolo Paulo ele traz para a gente ali o padrão de Deus, para como a gente vai viver na sociedade. Nós somos o povo mais feliz da terra, como a irmã Nadir já falou, mas nós somos também um povo especial, zeloso e de boas obras. Num mundo fragmentado, num mundo caído, no meio do pecado, está inserida a igreja. Então o apóstolo Paulo ele traz para a gente qual é o padrão de Deus para a nova vida agora que nós temos como igreja. O que está no coração do Senhor? O título da lição diz Atributos da Unidade da Fé. E só para a gente entender o que significa a palavra atributo, ela é o que é próprio de alguém. O que é próprio de alguém? A gente vai ver como exemplo Romanos 1:20. Então, atributo é aquilo que é próprio de alguém. Então, aqui nós vamos ver um exemplo de atributo, que é o atributo do Deus Todo-Poderoso encarnado. 1:20 diz assim: por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Então aqui está dizendo que os atributos de Deus são o seu poder eterno e a sua natureza divina. Então o atributo é aquilo que é próprio de alguém. E nós vamos ver quais são os atributos da unidade da fé. O nosso texto que nós estamos estudando é Efésios capítulo 4, do 1 ao 6. Pode colocar, por favor. Aleluia, Jesus. Adoramos Deus. Na minha Bíblia, a epígrafe fala que é a unidade no corpo. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Irmãos, quando a gente aceita o Senhor Jesus, nós sabemos que com essa nova vida vem as bênçãos do Senhor para essa nova vida. E nós perseguimos essas bênçãos, nós buscamos aquilo que essa nova vida em Cristo ela pode nos oferecer. Mas nós esquecemos, e isso pode ser muito perigoso, porque acaba sobrepondo o que de fato é importante. Quando Jesus ele orou pelos seus discípulos, ali em João 17, ele não pediu que os seus discípulos, ele poderia ter falado: Pai, não deixe, livre eles da perseguição, Pai, não permita que eles sofram, que eles fiquem doentes, algo desse tipo, sabe? Mas João, quando ele escreve, ele diz que Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele diz assim: Pai, que assim como eu sou um contigo, eles também sejam um em mim. Para quê? Para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Então, quando nós temos uma nova vida com Cristo e nós buscamos as bênçãos que essa nova vida pode nos oferecer, é muito perigoso, porque a gente pode acabar deixando de perseguir e buscar o que de fato o Senhor quer de nós e o que Ele pede para nós, que é a unidade no corpo de Cristo. E essa unidade só é possível em Cristo, com Cristo. Então, o Senhor ele tem nos dado essa alerta, sabe? Quem não tem vindo para a escola dominical, eu convido vocês a vir.
os alunos são sempre os mesmos. Olha que bom, isso é bom. Porque se são mesmos, significa que está sendo bom e eles não estão faltando. Então, mas tem vaga, né, Nadir? Acho que tinha ali umas cadeiras sobrando. Não muito, gente, então, né? Mas tinha umas cadeiras sobrando. Então, ainda temos vaga para a escola dominical. Sabe quando você, às vezes, escuta um assunto e você fala, nossa, eu queria falar também, não me dá oportunidade. Nossa, eu sei falar sobre isso porque eu estudei, eu ouvi, eu li. Escola dominical é um bom lugar para isso. Porque na escola dominical não é um monólogo que só o professor fala, é um diálogo. Então, quando o professor fala, você participa, você agrega na lição, você coloca a sua opinião ali, o que você entende sobre o assunto, e também aquilo que você não sabe é muito bom, porque você pode perguntar para o professor. Então, a escola dominical ela é a maior escola do mundo e mais poderosa. Então, se você entender isso, acordar um pouco mais cedo no domingo não vai ser de sacrifício, porque quando a gente tem compromissos como um passeio, uma prova, né? Quem fez Enem sabe, uma prova, um concurso público e sei lá o que, a gente se esforça, que a gente tem um alvo, né? Então, nosso alvo, gente, essa noite e como igreja é compreender as verdades do Senhor. Então, ali no capítulo 1 ao 3, Paulo fala da doutrina. É muito importante a doutrina para a igreja. A gente falou do movimento ecumenismo, do ecumenismo, né? Esse movimento é um movimento da Igreja Católica em fazer a junção de todas as religiões ficarem debaixo de um único guarda-chuva que é Roma e unificar as religiões. Só que a proposta desse movimento é que não se fale em doutrina, mas que se respeite a diversidade das religiões. Então você vê que sutilmente a gente acha que doutrina ela não é importante. Mas olha só o movimento que é feito para que a doutrina acabe saindo, desaparecendo, sumindo. Então a doutrina ela é necessária para a igreja. E Paulo fala isso em Efésios 1 ao 3. Só que no 4 ele começa a falar para a gente sobre o nosso estilo de vida, agora como igreja. Como é que a gente deve prosseguir. Quando ele fala no capítulo rogo-vos é muito mais do que pedir. É como se ele estivesse implorando. É como se ele estivesse clamando. Por favor, tipo, mais do que tudo, eu peço que vocês andem como é digno da vocação com que foste chamado. E andar como é digno é andar de acordo com aquilo que nós somos colocados para serem e para fazer na sociedade que a gente está inserido. Andar é muito mais que falar. Sabe, Paulo podia ter falado para os irmãos, falem sobre a salvação, o arrependimento. Eles andeis. Andeis quer dizer, não é apenas falar, mas é viver. Então a nossa vida cristã não é um movimento de fala apenas. É um movimento, porque andar é uma ação. É um movimento em fazer mais do que falar. Andeis como é digno da vocação. Temos uma vocação. O Alisson lembrou bem de manhã. Nós temos uma vocação. Qual é a nossa vocação? Nós somos feitos igreja de Deus para sermos a expressão, a manifestação de Deus. Essa é a nossa vocação. A sua vocação é a expressão e a manifestação do Filho de Deus. Nos juntarmos a uma igreja, a um povo, não faz de nós cumpridores de uma vocação. Quando você vem à igreja, não significa que você está cumprindo a sua vocação. Porque a sua vocação é expressar e manifestar o Senhor numa nação fragmentada, corrompida, pecaminosa. Essa é a nossa vocação. E só um adendo aqui, irmãos, me perdoe, mas a igreja ela não é um restaurante, como um restaurante, que você vem, senta e espera ser servido. A igreja ela é um lugar onde nós servirmos, não é para ser servido, é para servir. É para servir a Deus e é para servir os irmãos. Me perdoe se o menu não estiver de acordo com a vontade dos irmãos, mas a igreja ela não é um restaurante, ela é um lugar que a gente vem para servir a Deus e aos nossos irmãos. Por isso é necessário a gente entender qual é a vontade de Deus para a igreja.
Então, Efésios, ele é um mapa, né, para essa nova natureza, para essa nova vida em Cristo Jesus. Então, ele diz que é para andar, é muito mais do que fazer, é o que nós falamos, não é muito mais do que falar, é o que nós fazemos. O 2. Com toda a humildade, não é pouca, é com tudo o que você tem. Não é algo superficial, é com toda a humildade. E mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É uma responsabilidade individual. Então vamos ficar no 2. Com toda a humildade, quer dizer, não é com superficialidade, mas é com toda a humildade. E mansidão, com longanimidade. E a gente vai ver aqui na revista um breve comentário, conceito da humildade e mansidão que o Senhor quer de nós. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É uma responsabilidade coletiva. Note que ele diz assim, procurando guardar a unidade. Ele não diz assim, procurando criar, gerar, formar essa unidade. Porque essa unidade, ela não é constituída por nós, ela é constituída por Deus. Ele está dizendo que é para a gente guardar a unidade. Ela já existe, ela já foi designada para a igreja, essa unidade. Mas nós temos um papel, uma função que é manter e que é guardar essa unidade. Olha a responsabilidade. Não é para a gente promover a unidade, é para a gente guardar, ou em outras versões, manter essa unidade. Então, ele diz aqui no... vamos ler o 4. Porque há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, o apóstolo Paulo, ele passa a enfatizar a necessidade da unidade. E aí ele fala sobre a necessidade dessa unidade, e aí tem esses aspectos, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é humildade, porque existe também a falsa humildade. A Bíblia fala da verdadeira. Pela manhã a gente comentou que é possível conhecer alguém que não é cristão humilde, manso, longo em ânimo. Vocês já conheceram alguém que não é cristão, mas que é manso, é humilde, é longo em ânimo? A diferença é que essas pessoas, elas são mansas, humildes e longânimo quando convém, quando é conveniente para elas. E o que a Bíblia nos convida a ser não é quando é conveniente. E esse é o nosso desafio. Ser manso quando é conveniente não é isso que a igreja, que Deus chamou a igreja para ser. É para ser manso em toda e qualquer situação. É para ser humilde em toda e qualquer situação. É para ter um longo ânimo em toda e qualquer situação. As pessoas que nós conhecemos que não são cristãs e que são mansas, humildes e de longo ânimo, elas são apenas quando convém. Por quê? Porque essa não é a manifestação do Espírito Santo na vida delas. Porque a manifestação do Espírito Santo, ela nos habilita para sermos mansos, humildes e de ânimo longo em toda e qualquer situação, e não quando convém. O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque da carta de Paulo. O apelo de Paulo é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária, entende que não é quando convém, é todos os dias? A nossa conduta diária deve corresponder ao nosso chamado. O nosso chamado é recebido para sermos membros do corpo de Cristo. Isso pressupõe que o andar cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que nós temos com Deus e com os irmãos. Então, ser humilde, a humildade, ela vai depender do nível de unidade que você tem com Deus e com os irmãos. Conhece aqueles crentes que não são humildes?
Quem conhece? Conhece crente que não é humilde? Porque a humildade está relacionada ao nível de unidade que ele tem com Deus. É bem provável que ele não é e não anda com Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai ver que isso são características do fruto do Espírito. Pensa numa árvore e o Espírito Santo ele vem e essa árvore começa a produzir frutos. Aquele fruto que você não está produzindo, pode ser bem pesado dizer isso, mas é muito provável que você não está enxertado em Cristo e que Cristo não habita em você. Não é pesado a gente ouvir isso? Não nos leva a refletir sobre o nosso estilo de vida, sobre quem nós somos, sobre como estamos vivendo como a igreja do Senhor? Então, a minha humildade, que é gerada pelo Espírito de Deus, ela vai manifestar à medida da unidade que eu tenho com Cristo. A banda cantou assim: as evidências surgirão. Mas um pouquinho antes, diz aqui. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. O Espírito de Deus está aqui. As evidências fluirão, surgirão, porque o Espírito está aqui. Se o Espírito está aqui, a árvore tem que produzir frutos. E você já viu uma maçã produzir maçã e se alimentar da própria maçã? Porque o fruto é para alimentar o outro. O fruto é para alimentar o outro. Mas nós estamos vivendo uma época de egoísmo. Porque se eu estou bem, o outro não me importa. Mas o Senhor nos chamou para darmos frutos. E a gente está lendo isso o ano inteiro. Então é impossível uma árvore que está enxertada em Cristo, ela não produzir. Se ela não está produzindo, eu acho que a gente tem que questionar o tipo de cristianismo que a gente acha que a gente está vivendo. Que a gente acredita nisso, sabe? Porque a gente quer viver um cristianismo onde a gente quer as bênçãos do Senhor e tudo aquilo que essa nova vida com Deus ela faz parte. E isso é bom. Mas sabe o que é mais legal? É que toda essa vida de bênção e glória ela é consequência de unidade. Se a gente buscar incessantemente a unidade com Cristo e com os irmãos, essa bênção que a gente persegue tanto, ela vai vir, porque ela é uma consequência. Ela é uma consequência. A humildade na época de Paulo, ela não era visto como uma virtude. A humildade na época de Paulo era visto como algo desprezado. Era visto como algo negativo, uma pessoa fraca de caráter, não tinha amor próprio. Então ela passou a ser virtude para a igreja, mas até na época de Paulo ela não era uma virtude, ela era uma fraqueza. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Aleluia. O que a gente falou pela manhã eu vou repetir, os alunos que estiveram pela manhã, me desculpe, vão ouvir de novo. Mas sabe o que é legal de Jesus? Ele não foi um bom homem ou um mestre que veio para ditar regras para a igreja. Ele cumpriu todas elas. Então a virtude da humildade, ele é o maior exemplo. Ele é o maior exemplo. Porque, irmãos, humildade é pensar primeiro em Deus, segundo no outro e terceiro não, e o seu eu em último lugar. Parece a gente falando assim que a gente está se desprezando, né? E não é. A gente vai ler aqui em Filipenses 2, 3. Pode pôr Filipenses 2, 3, por favor? Nós vemos Jesus como exemplo de humildade, lavando os pés, servindo as pessoas. Então, se humildade fosse uma fraqueza, fosse algo negativo, não caberia isso ao mestre, né? Mas se ele praticou a humildade, é algo que é bom e que deve ser praticado por nós. Quando eu falo que humildade é colocar Deus em primeiro lugar, o outro em segundo e o seu eu em último lugar, não é algo que eu estou tirando
da minha cabeça. Mas é algo que a Bíblia nos diz em Filipenses 2:3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Humildade não é entregar cesta básica para as pessoas, nem fazer trabalho social voluntário. Tem muita gente que faz isso e não é humilde. Humildade é considerar aquele que você faz o social, a marmita, que você ajuda, superior a você. E como é isso? Como fazer isso? Por isso que não é tão simples falar sou humilde ou fulano é humilde. É mesmo? É mesmo? O Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. João 3. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Mateus 23:28, por favor. E sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Existe uma falsa humildade. Existe aquela humildade que a gente faz para o pessoal ver, sabe? Para as pessoas verem e achar o quanto a gente é bom. Mas o nosso coração, que somente o Senhor conhece, pode estar cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ser humilde quando convém é hipocrisia. Ser humilde só com quem convém também é hipocrisia. E eu sempre falo isso, gente. O único lugar em que as pessoas vão nos conhecer é a nossa casa. É a nossa casa. Ser humilde com os de fora, legal. E em casa. A verdadeira humildade. Se tem a verdadeira, porque tem a falsa, né? A gente acabou de ver. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde, ela expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Se você quer saber se você é humilde ou não, ela é oposta ao orgulho. Ela é oposta à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João 17:21-23. Trata-se de uma postura que favorece o bem do coletivo e não do egoísmo. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo coletivo creia que tu me enviaste. Então, nós favorecemos, quando somos humildes, a nossa postura de humildade, ela tem que favorecer o bem coletivo. O mundo tem que crer que o Senhor me enviou. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:25. É importante ressaltar que essa e as demais virtudes, elas são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Está aí porque você não tem como se esforçar para ser humilde. Porque essa é uma operação, uma realização do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que é necessário sermos um com Cristo. Porque é o Espírito Santo que gera em nós essa humildade. Produz em nós essa humildade. E se você frutifica, é para você comer do seu próprio fruto ou é para alimentar o outro? É para alimentar o outro. É para que o outro, quando chega em nós, encontre ali alimento, sombra, porque a árvore produz tudo isso: sombra, alimento. Quando as pessoas nos aproximam de nós, que tipo de fruto a gente tem oferecido? Se é que a gente tem fruto, né? E aí pode cair o risco da figueira lá, que não produzia, e o Senhor disse que estava ocupando a terra inutilmente. Eu sei que Ele fala de Israel, mas poxa vida, imagina o Senhor olhar para mim e dizer: está ocupando a terra inutilmente. Para
que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Quando a gente está falando aqui dessa humildade, a gente fala isso em coletividade com o mundo, mas a gente fala isso dentro da igreja. Porque essa aqui é uma característica dos atributos da unidade com Cristo. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16. É necessário que o Espírito Santo nos transforme para que a gente produza isso. É necessário. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só é possível você não cumprir o que a sua carne produz se você andar no espírito. Porque a inclinação da carne vem uma lista de coisas, né? Vem uma lista de coisas para aqueles que andam na carne. Então, como é, Senhor, que eu vou produzir? Você não faz nada, quem faz é o Espírito Santo. A única coisa que nós precisamos é estar ligados na videira, que é Cristo. É estarmos enxertados em Cristo. É buscarmos esse relacionamento e essa comunhão com Cristo. É ir para a nossa oração e rasgar o nosso coração, sabe? E não as nossas vestes, como diz da vida, né? Isso foi falado de manhã. A gente tende a ir para a oração gratos ao Senhor. Isso é muito bom. A gente tende a ir para a oração reconhecendo a grandeza do Senhor. E isso é muito bom. Mas a gente precisa ir para a oração nos humilhando em oração. Senhor, isso aqui não está legal. Esse comportamento, o meu marido já disse que não é legal. E muitas vezes o nosso marido, gente, ele é praticamente como o próprio Deus. Independente se ele é cristão ou não. Ele é o que de fato conhece a gente nos nossos piores dias. Então é muito importante, se o marido está falando, irmãos, se quem convive está falando, vale a pena ir para a oração. Vale a pena pedir para o Espírito Santo trazer à memória aquilo que nós precisamos nos converter e nos arrepender. Mas isso é uma oração de entrega mesmo, sabe? De rasgar o coração. Eu falo que é desnudar a nossa alma mesmo, sabe? Para a gente parar de ser hipócrita nas nossas orações. A gente nunca muda se a gente não leva para a oração todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor quer que nós andamos em plenitude. Plenitude quer dizer totalidade. Não são apenas algumas áreas, mas é a totalidade das nossas áreas. E sabe o que John Piper fala? O John Piper, ele fala assim, sabe qual é o nosso problema? Que a gente fica satisfeito com pouca coisa. É só ter um bom emprego que eu já estou satisfeito. É só ter um bom carro, que está ótimo. É só ter uma boa casa. É só eu casar. É só ter filhos. John Piper fala, o problema da igreja é que a igreja fica satisfeita com muito pouco. Quando na verdade a gente deveria estar preocupado em sermos um com Cristo para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Não deveríamos estar satisfeitos enquanto isso não for uma realidade na nossa vida. Deveríamos buscar isso mais do que qualquer outra coisa. Para ver a unidade é preciso mansidão. Aí a gente entra no próximo. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz, conciliação na igreja local. Gente, os mansos, eles são pacificadores, eles não são causadores de contenda na igreja. Os mansos, eles pacificam e não são motivos de contenda, nem na igreja, nem no lar, nem em qualquer outro lugar. Ser manso está lá em Gálatas, é um fruto do Espírito. Por isso que eu digo, é o Espírito que produz em nós. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. A humildade, ela está intrínseca, a mansidão, ela está intrínseca com a humildade. E a humildade, ela está ali andando junta com a mansidão. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com os semelhantes e ausência de precipitação. Como ser manso?
Como ser manso? Está escrito em Mateus 11:29, por favor. A mansidão, ela é de fato uma virtude, né, irmãos? Porque a gente é testado o tempo todo. O tempo todo a gente é testado para ser moderado nas nossas ações, no bom trato com os semelhantes. Mas olha que legal. Jesus nunca vai pedir nada para nós que Ele não seja, né? Ele diz assim: aprendei de mim, eu sou manso e eu sou humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A sua alma precisa de descanso? Aprende com Ele. Aprende com Ele a lavar o pé dos discípulos. Aprende com Ele a servir. Aprende com Ele a ser manso e humilde. Esse é o segredo. A gente nem precisa ficar batendo cabeça para entender, né? É só aprender com Ele. Os grandes exemplos de mansidão foi Moisés. Moisés, ele foi citado em Números 12 como um homem manso, né? Moisés, ele foi confrontado ali pelos seus irmãos quando ele casou com uma mulher cuxita. E os irmãos até questionaram a autoridade de Moisés para Deus, né? Por acaso só Moisés é homem de Deus? O Senhor não pode levantar outros profetas e tal? Então Moisés, ele foi ali duplamente desonrado, né? Ele foi colocado ali em dúvida a autoridade dele, né? E também foi tiraram o sarro porque ele escolheu casar com uma mulher cuxita. E aí lá em Números 12, a gente não vai ler que não dá tempo, a gente vê um homem manso. Porque Deus chamou os três para a tenda e disse assim: eu posso levantar outros profetas. Eu posso, se eu quiser eu falo com eles. Mas com Moisés eu falo face a face. Ele tinha uma intimidade com Moisés e ele não aceitou aquela afronta que Moisés sofreu. Ai, Deus comprando, né, a nossa causa. Então, a Miriam e esqueci o nome dele agora, Arão, começaram a ficar com a pele branca, com lepras. Mas Moisés, que era um homem manso, intercedeu a Deus por eles. Poderia ser que algum de nós disséssemos: tá vendo? Foi brincar com o homem de Deus agora? Olha aí. Mas não. Moisés intercedeu, Moisés orou para que Deus tirasse a lepra dos seus irmãos. Moisés é um exemplo de mansidão. Jesus é um exemplo de mansidão e conciliador. Sabe também uma mulher que é exemplo de mansidão? É Abigail. Abigail, ela era casada com Nabal, né? Vocês conhecem a história? E o exército de Davi precisava se alimentar. E foi bater na porta de Nabal pedindo comida para Nabal. Mas Nabal menosprezou os soldados, Davi, não deu nada para ninguém. Só que Davi não era manso, não. Porque Davi voltou e ele planejou o ataque, que ia matar todo mundo. Mas mulher, sabe, é outra coisa, né? Mas Abigail, sendo mansa, conciliadora, o que ela fez? Preparou ali a marmita para todo mundo, e não era pouca gente. Levou presentes para o rei, reconheceu a autoridade de Davi, foi ao encontro de Davi. Davi já estava indo com a tropa para atacar Nabal e ali todo mundo, e ela disse: não, meu senhor, não faça isso. E reconheceu a honra de Davi e serviu aos homens de Davi. Uma mulher mansa e conciliadora. Então nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram mansas. Pessoas com essa virtude, elas são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Irmãos, entende uma coisa: tem pessoas que elas vão roubar muito mais a nossa alegria do que circunstâncias. Às vezes acontece um fato que te deixa triste, mas as pessoas, elas tendem a ser muito mais prejudiciais para nós do que a circunstância em si. As pessoas, elas roubam a nossa alegria mais do que as circunstâncias. Mas o Senhor nos chama para sermos disciplinados, capacitados a perseverar ainda na perseguição, a não revidar os maus tratos sofridos. Não se apressem a emitir juízo. Esse é o manso. Não cedam às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Sabe quem gosta de ficar ali ressentindo o que o outro fez? Aquele que gosta de ficar ali cedendo às provocações, tipo sendo... está numa fogueira ali, alguém vai lá e coloca a lenha, né? Tem crente que é assim, ele fica cedendo às provocações, ele fica dando munição para o inimigo.
Ou ele fica ali ressentindo no momento certo. O Senhor de vingar minha causa. A gente se ressente, sabe, do outro, do que o outro fez, muito mais do que a circunstância. Essa virtude não significa fraqueza. Ser manso não significa ser fraco ou inferior. Pelo contrário, ela indica que a gente tem seguro e controla as nossas emoções. A mansidão, ela trata de submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Submeta-se a Deus, está escrito, é submissão à palavra. Eu vou ser manso porque, crente não pode, crente é, não sei o que, mas não é bobo. Não, a gente se submete à palavra do Senhor. Deus, Ele é a nossa justiça, é Ele quem peleja por nós, não é? Então nós somos mansos, mas também não quer dizer que o manso é aquele que é uma pessoa, algo contrário, né? Um fraco. Que as pessoas confundem isso, né? Acham que ser manso é ser fraco, é ser inferior. Na verdade, é ter controle das emoções e viver sob o domínio do Senhor. A mansidão, ela pressupõe conciliação, o comportamento conciliador, que é o exemplo de Abigail. É a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias. Gente, novamente lembrando, isso é algo que o Espírito Santo produz em você. Não se preocupa, porque a gente tende a falar, não, mas eu sou explosiva, eu sou sanguínea, eu sou... Quando você nasceu em Cristo, a sua predisposição genética, sanguíneo, estourado, sei lá o que, nasceu em Cristo, é nova criatura. O Espírito Santo é quem gera em nós. Porque se dependesse de nós mesmos, nós não seríamos. Mas é por isso que a gente depende do Senhor. Sabe qual que é uma coisa facinho para você ser humilde? É você lembrar de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Você veio do pó, nós somos pó e nós vamos voltar para o pó. Ser humilde é ter consciência de quem você é. Você tem essa consciência? Que você veio do pó, que você é pó e você vai voltar para o pó? Não há espaço para arrogância ou orgulho quando você entende quem você é. Isso nos faz ter dependência do Senhor, porque quando eu entendo que eu sou pó, que eu vim do pó e que eu volto para o pó, me traz totalmente dependência do Senhor. O único problema é que a gente esquece quem a gente é e a humildade também vai junto. E qual que é o oposto da humildade? O orgulho, a arrogância, a prepotência. Tudo isso são características de quem não sabe quem é. Porque a partir do momento que a gente entende quem a gente se submete numa dependência tão grande do Senhor, tão grande, que é impossível a gente ser orgulhoso. É impossível. Então, quando fala de mansidão, ela pressupõe conciliação, ela está dizendo da ideia de pacificação, de um meio harmonioso de administrar os conflitos. O manso, ele administra o conflito, ele não é o causador de conflito, amém? O manso, ele concilia, ele pacifica, ele não é o causador do conflito. É outra dica para você entender se você é o pacificador, o conciliador, ou se você é o causador do conflito. Para haver unidade é preciso ser longânimo para o exercício do perdão. Agora a gente vai falar sobre longanimidade. Dá até uma trava na língua, né? Longanimidade. Longanimidade, para ficar mais fácil, é um ânimo longo. É ter um ânimo longo, né? Longanimidade está em Gálatas, é fruto do Espírito. Lembrando, se é fruto do Espírito, não é algo que você produz, mas é algo que o Espírito Santo produz em você, amém? E que a única forma dele produzir é você estar unido com Cristo. Somente na unidade com Cristo é que nós possamos produzir, nós podemos produzir um fruto. Longanimidade tem o sentido de paciência e de tolerância e constância. É mais um aspecto do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Fácil? Tolerar pacientemente a má conduta. E não confunda com ser condizente,
conivente com a má conduta. É tolerar a má conduta do outro. É um desafio. Por isso que eu falo, vir à igreja é fácil, irmãos. Agora, ser igreja é desafiador. É desafiador também se a gente tentar ser na força do nosso braço. Mas é desafiador porque você precisa aprender. Quando você aprende a palavra do Senhor, ela se torna verdade na sua vida. Por isso que é tão importante você conhecer a palavra. Cantar é muito bom. Louvar, dizer coisas boas a respeito de Deus é maravilhoso. Mas você entender quem você é, enquanto você negligencia esse papel, você não vive a plenitude do reino de Deus. Hoje pela manhã, a Ana me fez uma oração, eu achei tão interessante, que ela disse assim: venha ao reino do Senhor. Não, nós vamos para o reino do Senhor, mas esse reino, ele já está em nós. Ele já está em nós, o reino de Deus está em nós. Se essa verdade é real na sua vida, isso aqui precisa valer. Isso aqui precisa valer. O próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. O próprio Deus é tardio em irar-se. Tá vendo, meninas? O próprio Deus é tardio em irar-se. Às vezes a gente precipita demais, né? Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Só é possível exercer a paciência pelo amor, que é o princípio basilar, é a base de todas as ações do crente salvo por Cristo. Suportando uns aos outros, suportando uns aos outros, suportando uns aos outros, suportando uns aos outros. Quer dizer que vai ter momentos em que a gente vai ter que suportar uns aos outros. E esse momento não é fácil. É por isso que a gente carece do Espírito Santo. Porque na nossa própria natureza isso não seria possível. Durante a nossa jornada cristã, nós vamos nos deparar com múltiplas situações de hostilidade. São nesse momento conflituoso na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Não é nem suportar por suportar. É suportar em amor. Olha o nível de exigência. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos no nosso meio, como provocações alheias, atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Amar quem é legal é fácil. O difícil é amar aquele que a gente precisa só suportar. Como diz o irmão, se for para ir para o céu, irmão, suporte. O que for que a Bíblia fala que é para ir para o céu, suporte. Passe por isso. O perdão como primícia do amor, e a gente finaliza. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é o principal. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua. Isso é, amando ardentemente. Já subiu o nível. Era suportar, era em amor. Agora é ardentemente a exigência, né? Então não é só suportar, irmãos, é suportar com amor. Ai, só com amor, ardentemente. O negócio é intenso. Ardentemente. Uns aos outros com o coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acaba a disputa na igreja. Acaba a disputa. Quando a gente entende isso e quando a gente vive isso nesse estilo de vida, vamos só lembrar que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, 2 e 3, sobre a novidade dele ser igreja. E agora no 4, 5, 6 ele fala dos nossos deveres, ou seja, o nosso manualzinho, sabe, que a gente tem que ter debaixo do travesseiro, cabeceiro, andar com ele? Efésios, só são 6 capítulos, irmãos. Eu li hoje Efésios só todinho, é muito pouquinho. Lê Efésios. Efésios vai dizer quem você é, quem Cristo é e quem nós somos por causa de Cristo.
É básico. Eu amava Romanos, mas agora eu amo mesmo Efésios também. Então, para nossa conclusão, Paulo convida os crentes, né? Eu digo que ele, mais do que convida, ele clama, ele roga a viver uma vida digna de uma perfeita unidade, para garanti-la, mostrando que algumas virtudes são essenciais. Humildade fortalece a unidade. Mansidão gera os conflitos. Longanimidade suporta os erros alheios. E não é ser conivente, mas é sim misericordioso. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Simples assim. Se você ouviu tudo isso e achou que não se encaixa para a sua vida, só lembra que o nome do Senhor ele é glorificado quando essas características operam em nós. Tá bom para você só saber disso? Para mim dá muito temor, porque eu leio a Bíblia com temor. Porque eu leio a Bíblia não pensando no Erivaldo. Eu leio a Bíblia pensando em mim. Eu não leio isso pensando no outro. Eu não ouço isso pensando no meu marido. Eu ouço isso pensando em mim. Esse é o nosso problema. A gente sempre vê e lembra do outro. Muda. Põe você primeiro. Isso traz muito temor no meu coração, porque diz assim, ó, que Jesus Cristo ele é glorificado quando nós adotamos esse estilo de vida. Jesus tem sido glorificado através da sua vida. Você tem sido a manifestação e a expressão de Deus em casa, no trabalho, em todo o meio que você vive. Nós vamos orar rapidinho, pastor. Até dar um minuto. A gente vai orar, irmãos. A gente vai orar. Não tem fundo musical emotivo, não tem louvor, mas tem. Vamos orar. Pode ficar de pé, que a gente vai orar. Se o cardápio não estava de gosto da maioria, lembre-se, a igreja não é como um restaurante. Ela é um lugar onde nós servimos a Deus e os irmãos. E nós estamos servindo os irmãos com a lição da escola dominical. No próximo domingo, a aula vai ser sobre a conduta do crente em relação à família. Poxa vida, isso aqui tinha que ser mandatório, pastor. Mandatório. A conduta do crente em relação à família. Bênção. Vamos orar. Pai amado, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos o que o irmão Paulo disse à Tua igreja. A instrução que o irmão Paulo deu à igreja. Pai, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. E essas instruções, elas são para nós. Pai, só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor conhece a nossa conduta, a forma como tratamos a nossa família e todos aqueles que estão em nossa volta. Pai, só o Senhor sabe se a nossa humildade é verdadeira ou não. Pai, só o Senhor sabe se somos mansos de fato ou não. Pai, só o Senhor sabe se o nosso ânimo ele é longo ou não. O Espírito Santo que sonda o meu coração, sonda o coração dos meus irmãos. Ministra, Senhor, na vida deles, na nossa vida, aquilo que nós precisamos levar a Ti no nosso secreto, no nosso quartinho, no nosso lugar de oração. Espírito Santo, traz-nos à memória aquilo que precisamos nos arrepender, aquilo que precisamos nos converter, porque, Pai, nós queremos viver a plenitude do Evangelho, nós queremos viver a plenitude de sermos cristãos, de sermos igreja. Pai, nós só vamos viver essa plenitude quando nós formos enxertados na videira, produzirmos o fruto e compreendermos o que é estar inserido em Ti. Pai, na força do nosso braço a gente não consegue. Pai, as circunstâncias, ela é difícil para muitos. É muito difícil, Pai, exercer isso, Senhor, em várias situações de muitas pessoas. Mas nós aprendemos que quem gera isso em nós é o Espírito Santo. Não é algo que nós produzimos fora de Cristo, mas é em Cristo. Pai, eu oro para que o Senhor, Pai, para que o Senhor traga revelação, Pai, para cada um de nós, ó Deus, para
Ti em oração, Senhor. Oh Deus, não a nós, Pai, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a honra, seja toda a glória, que tudo possa apontar para Ti, Senhor, porque nunca foi sobre nós, Pai, sempre foi sobre o Senhor, sobre a Tua glória, sobre o Teu querer, Senhor, e nós queremos agradar o Teu coração, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fala conosco. Obrigada porque o Senhor é um Pai, e como Pai, o Senhor se preocupa com os seus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa na nossa ignorância. Senhor, nós vamos iniciar uma semana, Senhor, diferente de como nós terminamos essa. Nós vamos iniciar uma semana nos rendendo ao Senhor, nos rendendo ao Teu Espírito, para sermos moldados de acordo com a Tua vontade. Pai, obrigado pelo Teu povo, obrigado pela Tua igreja, por cada família que está aqui representada, Senhor. Que todas as famílias sejam alcançadas por essa verdade, ó Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus. Aleluia. Vamos